Legal, estamos de volta com o nosso Eri Pinta Jair Cibola, com a nossa Fera Carvalho, com o nosso Hércules Santos, e hoje recebendo com muito prazer esse craque do vôlei, o Serginho. Cruzeiro, 27 títulos, o Cruzeiro é um orgulho, né, para os cruzeirenses aqui, porque é um time que chega e ganha de todo, né, do Lokomotiv, não pode vir time da Bulgária, da Sérvia, da Rússia, não tem conversa, Estados Unidos, não tem conversa, o Cruzeiro sai atropelando, não tem erro. Fera, tem mensagem aí? Tem uma pergunta para o Serginho aqui do Fabrício de Souza, que ele está falando o seguinte: Serginho, dá para você explicar qual que é a função de líbero e por que vocês usam camisa diferente do resto do time? Basicamente, o líbero faz a função de defesa e de recepção. E a camisa diferente é para que a mesária diferencie a entrada e a saída do líbero da quadra, porque ele pode entrar a qualquer hora sem que o técnico aperte a campainha e peça uma substituição. Então a gente consegue entrar e sair e facilita o controle da mesária para saber que você está entrando na hora certa e saindo numa hora certa que está dentro da regra, que isso é mais complexo de explicar e não dá para explicar tão simples assim. Mas numa circunstância de ataque, o time quer atacar, precisa de atacar. O líbero sai naquele momento, entra um outro cara para atacar e... Ô, Wander, pode soltar as imagens do Na Serginho. verdade, a gente entra entre os meios. Os meios de rede vão para o saque, a gente entra porque eles são jogadores mais altos e mais fortes que não tem tanta habilidade Olha no lá, defender de Serginho, olha lá, quadra. Serginho. Olha lá. Hein? Esse é mundial. Hein? Ah, não, esse é o final da Superliga. Final da Superliga. É o último campeonato que a gente É disputou. tanto título que não dá nem para ver qual que é. Hein? Um pouquinho a gente já identifica. Esse foi o último campeonato que a gente jogou esse ano, a final da Superliga. Esse time é um timaço, né, Serginho? Timaço. Seus companheiros. Disputamos 6 campeonatos esse ano e ganhamos os 6. Isso é uma coisa que nunca aconteceu no Tiveram que perder o Wallace esse ano. Nomeie, Serginho. Por ranqueamento. Tiveram, né, que perder, por isso que eu falei. Serginho, nomeie. Aí é o Campeonato Mineiro, hein? Nomeie seus companheiros. Vamos lá. O Felipe. Esse campeonato foi antigo. O antigo treinador Cebola Ilma, que deu muita alegria pro vôlei mineiro. O Ilma no vôlei do Minas, e o Cebola, né? Era técnico. Leal, que dispensa comentários. O Éder, que também se transferiu para Taubaté esse ano. É um timaço, que muda pouco. Vocês comentaram recentemente sobre manutenção da base, e é uma coisa que o nosso time faz muito bem, é manter a base. Vôlei também é negócio como futebol, mas no vôlei não sai rifando e vendendo atleta assim a qualquer custo para ganhar dinheiro, não. Você está com quantos anos, Serginho? 37. E vai até quando? 57. Vai até 57? Pô, que beleza. Vai no Master, vai faturando tiro. Assim, na verdade, eu não sei, não parei para pensar sobre isso. Eu estou bem fisicamente, o time está no topo, eu sigo a mesma linha do time. Enquanto a máquina estiver funcionando, você vai embora. Eu vou embora, não tem lesão, não fiz cirurgia, estou bem de saúde. E treina muito, né, Serginho? Treina demais. Ô, Serginho, esse ranqueamento que o voleibol obedece para determinar jogadores em certos times, para ter um equilíbrio, essa é a proposta. A sua opinião sobre esse ranqueamento? O Cruzeiro, por exemplo, foi obrigado a perder o Wallace, porque ele subiu muito o nível dele e extrapolava a cota no Sim. Cruzeiro. Ele teve que sair e foi para o Taubaté, como você disse, assim como o Éder. Como é que você vê essa questão do ranqueamento para determinar as equipes? O ranqueamento é para nivelar o campeonato. Para não chegar um investidor, contratar todos os jogadores que eles acham os melhores e o campeonato ficar com uma disparidade muito grande. Mas, por outro lado, não se pode esquecer que o Wallace foi criado na base do Cruzeiro. Ele chegou aqui, ele tinha 2, 3 pontos. Então, o máximo são 7 pontos. Só pode ter 3 atletas de 7 pontos em cada time. Todos são ranqueados. E esse ano o Isaac se tornou um atleta de 7 pontos. Então, a gente teria 4 de 7 pontos, o que não permite a regra. Um teve que sair. Sairia ou o Wallace ou o William. E optaram pelo Wallace, porque eu acho também que é mais difícil achar um bom levantador no cenário atual do que achar um cara o oposto, que jogue bem. Eu acho que o levantador faz o time jogar mais fácil do que ter um atacante firme igual o Wallace. E infelizmente a gente perdeu, porque também a CBV não tem interesse nenhum que o nosso time continue ganhando, né? Legal. Um abraço aqui pro Danilo Brandão. Principalmente porque está em Minas Gerais, né? Um abraço aqui pro Danilo Brandão, que está nos assistindo. Ele vai falar daqui a pouco, o nosso Hércules vai falar dessa contusão do Casares no aquecimento, é o fim do mundo. Tem mensagem aí, Fera Carvalho? Tem uma mensagem do Bruno Mangualdi aqui, que ele está falando. Quem deve sair no Galo para a volta do Lucas Prato? Então vamos aproveitar, vamos emendar com o Atlético. Queria saber de você, Hércules, essa situação do Atlético. Tantos jogadores contundidos e o Casares se machuca no aquecimento no jogo contra o Flamengo. Foi uma situação inusitada. 3 meses fora. Acompanhava a transmissão da rádio e também da televisão. E Casares apareceu nos caracteres da TV, o Fábio Pinel falou, o Casares vai para o jogo, e de repente está o Patrick lá no Hino Nacional. Falou, que coisa, está todo mundo enganado. O Casares foi para o aquecimento, sentiu uma contusão na panturrilha e hoje o Dr. Rodrigo Lasmar passou o diagnóstico, ele tem uma ruptura do tendão na panturrilha
Contusão gravíssima. 2 a 3 meses que vai ficar afastado o Casares, se juntando aí a Lucas Prato, a Luan, a Leandro Donizete, a Dátolo, jogadores que estão entregues ao departamento médico. Era o principal jogador do Atlético, né? A gente falava aqui ainda há pouco sobre os principais jogadores dos times. O Casares era esse jogador. Com o Casares no Atlético não houve derrota, né? Acho que são 5 vitórias e 2 empates. Agora o Marcelo vai ter que se virar aí, porque o outro armador, que é o Dátolo, também está no departamento médico. Acho que mais uma vez o Atlético vai de Patricão para o meio do campo no lugar do Casares. É duro. Agora a pergunta foi de quem, Fernando? Do Bruno Mangualdi. Bruno. Agora um detalhe importante. Ele perguntou quem vai sair para entrar o Lucas Prato. Ô, gente, o Lucas Prato é um artilheiro de 12 gols no Campeonato Brasileiro, 7 de pênalti. Eu faço também. Me põe lá que pênalti eu faço. Um artilheiro, vem contratar como artilheiro. Defendi, acho um belo jogador, mas acho que não é centroavante. Acho que ele é mal escalado. Ele tem que ser um cara que vem de trás, porque ele é muito técnico, ele sabe dar passe, ele tem visão de jogo. Ele é tudo menos centroavante. E jogou assim na Argentina. É tudo menos centroavante. O cara faz 12 gols num Brasileirão e 7 de pênalti, gente, pelo amor de Deus. Com o Fred, ele vai fazer uma dupla de ataque, tal qual ele fez no Ele vindo de trás, ele é um cara muito voluntarioso. É o antigo ponta de lança. Por aí. O cara vem de trás, o Fred é o artilheiro, aí sim. Aí pode dar certo. Ele abre o espaço e põe a bola na cara do Agora, ele jamais seria um centroavante, que ele é definidor, não é. Porque já provou que não é. Forçaram a barra. Isso aí é culpa da imprensa também. Chegou o centroavante, o matador. E aí faltou um pouco de habilidade da informação, né? Que ele nunca foi esse cara centroavantão, nunca foi um Fred, nunca foi quem mais que joga lá dentro da área plantado aí. Esse centroavante, Serginho Chulapa, nunca foi assim o Lucas Prato. Ele sempre foi um cara de mais mobilidade, porque ele é grandão, né? O pessoal acha que é grandão, é centroavante. E não é, ele nunca foi centroavante. Então, venderam... Pelo contrário, nem biotipo ele tem, ele é muito forte, não tem o biotipo aquele Mas centroavante. é um cara importantíssimo taticamente, eu acho que ele é um cara muito importante para o Atlético e por isso mesmo vem fazendo falta. Mas o Hercos, aí que eu discordo, ele não pode ser importante a partir do momento que ele era escalado como centroavante e não fazia gols. Mas ele abria muito espaço. Ele era mal escalado. Taticamente ele era mal escalado. Taticamente ele é muito bom para o time. O Lucas Prato não pode ser o último homem. O último homem é o Fred, é o cara que põe a bola para dentro. Esse sabe fazer gol. Põe lá dentro. Não, agora o Lucas Prato tem que ser aquele cara, como eu disse, é o ponta de lança antiga. Ele vai tabelar com o Fred. Seria o Zico com o Doval, por exemplo. Doval, você não era nem nascido. Não. Nenhum de vocês. O Zico eu vi, é sensacional. Entendeu? Seria o Roberto Dinamite, que era um centroavante, que metia gol, sabe, com um outro cara jogando ali com ele. É diferente. O telespectador perguntou quem sai. Pode escolher. Da atual circunstância, pode escolher. O Robinho não está bem. O Cleiton, investimento grande que o Atlético fez, até hoje não se explicou. Ele brigou com todo mundo para contratar, é um jogador absolutamente normal. Então pode escolher aí quem sai para entrar o Lucas Prato. Então, só vai demorar, né? Um mês mais ou menos aí para o Lucas Prato voltar. Já que a gente está falando de artilheiros, vamos ver os gols da rodada. Ontem não mostramos porque era um programa de estreia, né? Muita gente legal aqui também. Vamos rodar os gols da rodada. Põe na tela, Ivandro, vamos lá. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Corinthians sobre a Chapecoense. Corinthians 1-0? Isso, 2-0. Chapecoense, Olha lá, ó. Esse jogo foi um dos jogos que abriram a rodada, né? No sábado. E aí, esse aí é a Ponte Preta. Ponte Preta que chegou ao 4º lugar, mas perdeu ontem para o Atlético do Paraná. O Flamengo, né, o Atlético do Paraná assumiu a 4ª posição, o Flamengo caiu para a 5ª e a Ponte para... A Ponte Preta venceu de virada. 2-1. 2-1. Esse jogo é do Grêmio, Figueirense e Grêmio. Figueirense. O Grêmio e Figueirense, porque foi na Arena do Grêmio. O Figueirense golaço na frente. Rapaz, Figueirense, que golaço, hein? O Grêmio, aí no finalzinho o Grêmio virou, fez 2-1, né? Conseguiu a vitória. O Grêmio é um time, para mim, regular no campeonato. Não é nada extraordinário, excepcional, não. E aí o Internacional perdendo mais uma, né? Pro Santa Cruz. E o Argel foi demitido. Lá no Mundão do Arruda. O Argel foi demitido. Engraçado, o Inter fala assim, Vanderlei Luxemburgo. O Inter estava na ponta, eu conversava, liguei pro Argel, falei, Argel, parabéns pelo trabalho. Ele falou, Jaci, não vai ser só isso aí não, nós vamos chegar esse ano, nós vamos ser campeões. E o Argel acabou demitido. Mas o Internacional, ruim. Desde 2006, ele vem me enganando muito, né? Chega todo ano a gente fala que vai chegar, né? Chega com o elenco, beleza, da Alessandro e tal, e aí... Chega no meio do campeonato, não tem fôlego para conseguir chegar até o fim mais uma vez. O Internacional vem aí caindo pelas tabelas. O Inter é impressionante. Todo ano a gente fala, não, o Inter é favorito, né, Sérgio? É aquele time que vai chegar, aí começa ganhando e tal, de repente é aquele biscoito de polvilho, só faz barulho. Cavalo paraguaio. Bem, né? Eles começaram bem, a liderar junto com o Grêmio ali, depois começa a perder difícil. O Mano Menezes disse não para o Inter
E eles estão aí especulando que Vanderlei Luxemburgo possa ser o técnico do O Vanderlei teve uma boa passagem pelo Inter, levou o Inter à Libertadores, não, levou o Grêmio à Libertadores. O Inter, ele jogou pelo Inter. Verdade. Ele foi técnico do Grêmio. É verdade. E fez um belo trabalho lá. Fez sim, fez um bom trabalho. E tomara que ele recupere. Ele está atualizado, ficou na China agora. Tomara que ele se recupere, porque é um grande treinador, é o mais vencedor em campeonatos brasileiros, é o único pentacampeão. Né, tem uma história toda maravilhosa. Todo jogador, você chega em qualquer jogador que jogou o Vanderlei, qual o melhor treinador que você teve? Vanderlei Luxemburgo, é impressionante. Todos, pela qualidade do Vanderlei. Eu sou fã número 1, todo mundo sabe. Mas ultimamente os trabalhos dele precisa se reciclar, realmente. Os trabalhos não estão animadores, né? Os últimos trabalhos dele não estão animadores, não. O que acontece? Não vou olhar assim também, Serginho? Um técnico, de repente... Isso não acontece no vôlei, não. Não? O Marcelo Mendes está no Cruzeiro há 7 anos. É óbvio que só teve resultado positivo, né? São muitos títulos expressivos, mas você não vê o técnico caindo de uma hora para outra porque o time perdeu. Isso é uma coisa rara e eu acho também que não deve acontecer porque tem que dar mérito para o técnico e colocar a culpa, às vezes, também no grupo, porque nem sempre a culpa é só do técnico, né? Tem que dividir. No futebol fala-se muito que o trabalho do técnico, alguns teóricos falam, o trabalho do técnico é 80% na semana e 20% no jogo, porque não dá para o cara ouvir muito o que o técnico fala. No voleibol, já é mais próximo, mais pertinho. No jogo, o técnico trabalha, influencia mais no resultado? Ele fala pouco na partida, ele fala muito no treino também. A gente tem muita estatística, então a gente assiste muito vídeo, a gente sabe por números o que vai acontecer. Aquele tempo técnico. Então não tem muito o que falar, o cara fala 40, 50 segundos ali, é uma instrução rápida, se fica falando muita coisa também, até mais para posicionar o time em quadra, né, Serginho? Então não dá para absorver. Não, você estuda antes, é tipo prova. Estuda antes e chega preparado. Estuda antes do jogo 2, 3 sessões de vídeo, de 40 minutos cada uma, a gente já sabe tudo o que vai acontecer na hora do jogo. E aí vai para a parte técnica. E são conversas pontuais durante a partida. O cara só tem craque jogando e vai falar o quê da minha técnica? Joga a camisa pro alto, o Serginho pega, o Wallace pega, os outros pegam e vamos ganhar. Tem mensagem aí, fera? Tem uma pergunta para você, Gensi. O que você faria para arrumar o time do Cruzeiro? Qual é a solução? Roberto Borges. Eu acho, Roberto, obrigado pela audiência, eu acho que o time do Cruzeiro conseguiu uma coisa que não tinha, né? Que é o esquema de jogo e o padrão. Porque depois que o David saiu, né, o time oscilou e aí o Paulo Bento veio e ajeitou. Isso já tem. Agora, é difícil você montar um time durante uma competição, principalmente um campeonato brasileiro, né? Que está nivelado por baixo, mas é o campeonato brasileiro. Jogos 4, tem jogo agora de segunda a domingo, não tem mais folga. Segunda, terça, quarta. Então, é difícil você arrumar um jogo durante a competição. O grupo não foi montado pelo Paulo Bento. Ele pegou no meio do caminho. É outro complicador. Agora, ele vai ter que se virar. A partir do momento que ele atravessou o Atlântico, veio aqui e aceitou, ele tem que trabalhar com o material que ele tem, com os jogadores que ele pediu, que chegaram agora, os sóbrios, ajeitar a casa. Agora, meu medo é o Cruzeiro fazer o que fez ontem, né? Estrear 2 jogadores, né, que não estão em condições físicas, e aí vem uma contusão, aí entorna o caldo. É melhor prepará-los, colocá-los já quando estiverem com 95% das condições físicas e técnicas para jogar, porque pode complicar. Mas o Paulo Bento tem todo, né, o tempo para ajeitar esse time. Tá perdido? Não. Vai ganhar o brasileiro? Não. Esquece também, sem chance. Né? Se ele pode, a não ser que ele mude da água para o vinho, no que eu não acredito. Chegar no retorno e arrebentar todo mundo, atropelar. Acho difícil. O Flamengo fez isso em 2009. O Andrade assumiu, né? E aí ganhou 15 jogos seguidos. É muito difícil acontecer isso, principalmente num campeonato nivelado por baixo. Legal? Beleza. Mais perguntas aí? Tem uma pergunta da Bárbara Coimbra. Diga. Ela está falando o seguinte: o que a contusão do Casares e seu afastamento vai trazer de consequência para o time do Galo? Diga. O pior possível. Não o pior possível, não, mas coisa muito ruim. Era o principal jogador do Atlético. Era o cara que articulava jogadas e o Atlético estava se valendo muito da característica individual do time. Na sinuca de bico. Vai. Ele jogou pra caramba contra o Botafogo, que é um time fraquíssimo. Não fez nada contra o Figueirense. Pois é, mas... É um jogador irregular, um jogador que joga uma partida boa e 10 ruins. Pra você ver a necessidade dele. Disse, todo mundo, o Casares é craque. Gente, calma. Ele fez uma partida boa contra um time que é fraquíssimo, candidato ao rebaixamento, que é o Botafogo, que fez 3 gols no Galo, e não vi ele fazer outra partida. Mas jogou bem contra o Corinthians também. Contra o Corinthians. É um cara que estava fazendo diferente, o Atlético estava se valendo muito do individual, até mesmo por não pela ter carência, pela carência. E não ter um trabalho coletivo. Né? Eu acho que para superar, para suportar isso aí e tentar minimizar os efeitos da perda do Casares, o Atlético tem que melhorar o trabalho coletivo.
Não dá para time nenhum depender de um cara só ou outro, não. Legal. A gente vai um pequeno intervalo com o Eri Pinta, Jayci Bola. Lembrando que esta semana de estreia estaremos no ar de 7h30 às 8h30 da noite. Semana que vem, de meio-dia a 1h, com reprise de 7h30 às 8h30 da noite. Nós iremos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Fique ligado aí, rapidinho.